Antes de abrirmos a palavra, nós vamos orar e eu quero fazer uma introdução sobre o nosso tema. Então vamos falar com Deus mais uma vez. Obrigado, Deus, por estarmos na tua casa. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor guardou a nossa vida durante essa semana e a tua misericórdia tem sempre se renovado em nossa vida. Te damos graças pela tua fidelidade, porque sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor permanece fiel e podemos sempre contar com a fidelidade e o amor do Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor trouxe a gente aqui, porque com certeza tem algo a falar ao nosso coração, como já tem falado desde o início do culto, através dos textos lidos, das canções que falam da tua palavra, dos teus ensinos. E o Senhor tem ouvido a nossa oração, aceito a nossa adoração, porque tudo fazemos aqui no nome de Cristo, pela mediação do teu Filho e pela ação do teu Espírito em nossa vida. Nessa hora, quando vamos estudar um pouco mais da porção da tua palavra, que o teu Espírito esteja trazendo luz à nossa vida, clareando a nossa mente e aplicando as verdades do Senhor no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estávamos seguindo uma linha de exposições bíblicas, mas eu resolvi dar uma parada depois de um tempo de oração e pensando um pouquinho, porque nas diversas visitas que eu tenho feito, eu tenho percebido que há muitas dúvidas sobre questões cruciais da fé, sobre a base da fé cristã, questões de interpretação bíblica. Então eu resolvi fazer uma série pequena, ainda não sei quanto tempo vai durar, eu creio que 2 ou 3 domingos apenas, mas falarmos sobre a teologia pactual, sobre a aliança de Deus com a gente. Já vai uma dica, quando você lê um texto do Antigo Testamento, há 3 coisas que você tem que se preocupar no texto. É o que ele fala sobre a aliança de Deus conosco, é o que ele fala sobre reino de Deus e o que ele fala sobre mediador, ou sobre a promessa do Messias, do mediador. É o que o Dr. Van Groningen chama de o cordão de 3 dobras. Há uma preocupação de Deus na revelação dele sobre esses 3 aspectos específicos que fazem toda a diferença. Se você não conseguir visualizar isso no texto, você vai perder o grande ensinamento do texto. E a teologia pactual, eu quero fazer aqui apenas uma pequena introdução e depois dar um exemplo de como a gente aplica isso no texto bíblico. A doutrina da aliança é uma das principais doutrinas da Bíblia. Por quê? Porque ela é muito prática. Ela não está apenas falando de questões teóricas, mas fala de um relacionamento íntimo do povo de Deus com o Deus Criador, o Deus que é Senhor de todas as coisas. Então, essa doutrina, ela inclui todas as áreas da nossa vida, as esferas diversas da vida, e ela não produz uma fé incompatível. Pelo contrário, quando eu conheço o pacto de Deus comigo, eu sei o que Ele quer de mim, o que Ele requer da gente. Então, a nossa reação é de uma maneira piedosa, e é isso que Deus espera da gente. E toda a Bíblia está estruturada na aliança. Há uma confusão na nossa mente, porque alguém dividiu em Antigo e Novo Testamento. Então, a gente faz essa divisão. Aqui está o Antigo Testamento, aqui está o Novo Testamento. E nós começamos a achar que são testamentos diferentes, são ideias completamente diferentes. Na verdade, não são. Eles se completam. Os ensinamentos do Antigo com o Novo se completam. Eu não posso pegar uma parte só do Antigo ou uma parte só do Novo, eu tenho que ter o todo. E é isso que Deus deixou para a gente. Não há contradição nos escritos bíblicos, não há diferença entre lei e graça. Talvez aqui é uma das maiores confusões, as pessoas acharem que hoje a lei não serve mais, que ela já foi ela acabou em Cristo, aliás, fazem uma tremenda confusão de Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. O problema é que a palavra usada ali não é final, é alvo. O alvo da lei é Cristo, o alvo da lei é levar-nos a Jesus. E quando nós temos Jesus, nós voltamos ou cumprimos a lei, ou pelo menos procuramos cumprir a lei. É o que Agostinho de Hipona disse, eu vou citar aqui a frase dele. A lei nos levou à graça, para que a graça nos trouxesse de volta à lei. Olha que interessante.
A lei leva-nos à graça de Deus, que é Jesus, e esse Cristo, a graça de Deus, capacita-nos a viver a lei. Então não há contradições. Aliás, a interpretação de Jesus sobre a lei no Sermão do Monte é duríssima, é pesadíssima, é mais difícil do que o ensinamento do próprio Moisés. Outra confusão é que não há diferença entre povos. Deus não tem dois povos, Deus tem um só. O povo da aliança, o povo escolhido. Israel e igreja é a mesma coisa, é o mesmo povo de Deus. O jeito de Deus tratar com Israel era diferente do tempo da igreja. Algumas nuances, algumas mudanças aconteceram, mas é o mesmo povo. Deus só tem um povo. Aí, o que nós percebemos na interpretação bíblica é de que há uma sequência lógica da revelação. Ou seja, cada aliança que Deus fez, essa aliança não foi anulada, mas ela te dá base para a próxima aliança. A próxima aliança está fundamentada na anterior e assim por diante. Não é que a primeira aliança foi cancelada quando Deus fez outra aliança. Por exemplo, Deus fez uma aliança com Noé. Quando ele faz a com Abraão, ele não cancelou a de Noé continua valendo. Mas há detalhes que não foram ditos, ensinados em Noé, que agora serão ditos em Abraão. Quando Deus faz uma aliança com Moisés, ele não cancelou as outras alianças. Ele vai completando a sua revelação e dando mais detalhes para a gente dessas alianças, ou do que Deus espera da gente. E eu vou citar cada uma dessas alianças de uma maneira bem breve. Então elas se completam, elas não eliminam uma a outra. Um detalhe interessante para nós falarmos também é que todo ser humano, queira ou não, acredite ou não, eles estão de alguma forma em aliança com Deus. Aliança da criação. O que Deus disse a Adão e Eva? Se pecar, vai morrer. Todo ser humano, mesmo que ele não aceite, mesmo que ele não queira, o que acontece com ele? Ele morre. Ou a morte é só para os crentes que estão em aliança com Deus, aliança mais íntima? Não é. A morte acontece para todos nós, porque toda a criação está sob uma condenação de morte por conta do pecado. Então, até mesmo o incrédulo não tem como fugir da aliança com Deus. Ele tem uma aliança com Deus na criação, mas nós, povo de Deus, temos uma aliança muito melhor. Nós não temos apenas essa aliança, nós temos uma aliança perfeita, a aliança da graça ou da redenção. Quais as características, antes de eu citar aqui algumas alianças, quais características nós temos numa aliança? Nós fazemos aliança com pessoas, não fazemos? Nós casamos. Casamento nada mais é do que uma aliança. E eu não estou me referindo a usar o anel. Eu estou me referindo aos juramentos que você fez no dia do seu casamento. Você entrou em aliança com alguém diante de Deus e de testemunhas, diante da lei do nosso país. Então nós fazemos acordos, alianças. Aliança ou pacto são acordos entre duas ou mais pessoas. É essa a ideia, basicamente é essa a ideia. E em qualquer pacto há condições, em qualquer pacto há promessas e há sanções. Se você descumprir o pacto, você vai ter consequências desse descumprimento. Não é isso? Em qualquer relacionamento isso acontece, entre países, entre pessoas, não é diferente entre nós com Deus. Há castigo quando nós não cumprimos o pacto. E o mais interessante é que em cada aliança, Deus deixa um sinal, um selo. Quando você olha para a Bíblia, há um selo dessa aliança, há um símbolo para lembrar, um símbolo que nós chamamos de sacramental, que selam a aliança de Deus. E aí nós vamos falar agora, eu vou falar rapidamente quais são as alianças que nós encontramos na Bíblia, de uma maneira também bem resumida. A aliança da redenção. A aliança da redenção foi feita na Trindade, lá na eternidade. Há muita gente que pensa assim, quando Adão e Eva pecou, Deus teve que resolver o problema. Deus foi pego de surpresa, ele estava lá no céu, junto com os anjos, não é? E de repente Adão pecou. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos criar um plano B? É isso que a Bíblia diz? Não. Já havia, antes da criação, uma aliança da redenção. Senão, o que faremos com Apocalipse 13:8? O Cordeiro já havia sido entregue antes da fundação do mundo. Antes de criar, Deus já tinha
já determinado a redenção do seu povo. Deus já tinha feito uma aliança de redenção e que vai ser demonstrada na Bíblia em algumas outras alianças. Por exemplo, nós encontramos logo no início da Bíblia a aliança da criação. Deus faz uma aliança com quem? Com Adão e Eva, com toda a sua criação, mas especificamente com Adão e Eva. Deus dá ordens a eles. Deus, coloca alguns mandatos para ele e que valem até hoje. Porque as pessoas têm um engano quando pensam assim: a aliança foi com Adão, não é comigo, é com você sim. Lembram que eu disse no início? A aliança não encerrou naquele tempo, mas ela vai, assumindo outros aspectos, ela vai se completando, uma completa a outra, até chegar na aliança perfeita. Então, aquilo que Deus determinou a Adão e Eva vale para nós hoje. Nós vivemos numa aliança da criação, ou que alguns chamam de aliança das obras. Eles não deveriam, nas suas obras, desonrar a Deus, desobedecer a Deus. Depois, futuramente, quem sabe num próximo domingo, a gente pode falar um pouco sobre alguns aspectos dessas alianças de maneira mais prática para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mas há todo o detalhe que está lá em Gênesis. Por isso que os capítulos mais importantes da Bíblia, quais são? Gênesis 1, 2 e 3. Se você jogar fora esses capítulos, você não crê em mais nada. Você não entende a vinda de Jesus. São os capítulos mais atacados pelos teólogos liberais. Por quê? Porque Satanás sabe que se você tirar os 3 primeiros capítulos, você tirou a base da Bíblia. Por isso, a aliança da criação, ela é importantíssima. A aliança da preservação, que foi com Noé. Lembram que Deus faz um pacto com Noé? E Deus coloca ali, aliás, eu não falei qual era o símbolo da criação. Qual era o símbolo sacramental na aliança de Deus com Adão e Eva? Os irmãos lembram? Tinha um símbolo. Alguém quer arriscar? Havia um símbolo. Eles podiam se aproximar e tomar posse daquele símbolo. Perderam isso quando pecaram. Qual era o símbolo? A árvore da vida. Um símbolo sacramental. Eles tinham acesso, eles tinham direito. Perderam o direito porque pecaram. Não tem mais acesso à vida eterna. Agora o caminho mudou. Não é mais pela árvore da vida, mas por aquele que vai morrer na árvore. A palavra hebraica para árvore e madeiro é a mesma. Aquele que vai morrer na árvore, uma referência de Gênesis 3,15, vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai vencer, como os irmãos acabaram de cantar aqui, que vai declarar: está consumado. Agora é através da verdadeira árvore da vida que nós temos vida eterna, é através de Jesus. Então, o símbolo lá com Adão e Eva, na aliança da criação, é a árvore da vida. Aí nós vamos para Noé, e Deus se compromete com Noé de preservar a sua criação. E exige dos homens que preservem um ao outro. Os irmãos lembram disso? Até mesmo Deus institui a pena de morte ali, para aquele que matar vai morrer. Aliança de Deus com Noé. Qual foi o símbolo que Deus deixou para que essa aliança, ou que demonstrasse a fidelidade de Deus nessa aliança com Noé? Os irmãos lembram? Esse é fácil. O arco-íris. Que infelizmente um grupo totalmente contrário a Deus tomam para si o símbolo. É o anticristo querendo tomar aquilo que mais glorifica a Deus, defendendo bandeiras aí que não fazem algum sentido. O arco-íris é símbolo da fidelidade de Deus, do pacto de Deus com Noé. A árvore da vida está valendo? Está. Só que ela se cumpriu em Jesus. O símbolo do arco-íris está valendo? Está. Ele aparece até hoje, não foi só naquele tempo. Continua valendo a aliança com Noé. Mas aí nós avançamos um pouco mais na Bíblia e encontramos a aliança com Abraão. Deus chama Abraão, um homem idólatra que vivia numa terra idólatra, diz para ele que vai dar uma terra prometida a ele, vai fazer dele uma grande nação e dá ordens a ele: ser tu uma bênção, em ti serão benditas as nações, as tribos da terra. Deus fez aliança com Abraão, Deus renova a sua aliança. Olha, eu me referi agora a Gênesis 12. Deus vai renovar a aliança em Gênesis 15, Deus vai renovar em Gênesis 17. Aliança com Abraão, nós temos detalhes ainda maiores. E Deus vai dar um sinal dessa aliança. Qual o principal sinal da aliança com Abraão? Os irmãos lembram? É fácil. Gênesis 17, a circuncisão, não é?
Existem outros sinais, mas o principal deles, e que salta aos nossos olhos, a circuncisão. Está valendo essa aliança. É com ele e com toda a sua descendência, aliança perpétua, diz a Bíblia. Gênesis 17 diz, é uma aliança perpétua com Abraão e a sua descendência. Está valendo a circuncisão hoje? Está. Apesar de Atos 15, os apóstolos dizerem que não precisa o gentio ser circuncidado, Paulo diz que nós temos a circuncisão do coração. Todos aqueles que têm a fé em Cristo são circuncidados nele. Não é? Então nós vamos falar depois, futuramente, sobre esse símbolo da circuncisão em outro momento. Então os símbolos continuam valendo. Nós seguimos um pouco mais e encontramos a aliança de Deus com Moisés. Não é? Deus faz uma aliança com Moisés que é chamada de aliança da lei. Aliança com Moisés. E qual é o sinal sacramental dessa aliança? A própria lei. E aí você vai encontrar alguns sinais dentro dessa lei. Você encontra a Páscoa, você encontra, né, a morte do cordeiro, o sangue do cordeiro, você encontra os sacrifícios, você encontra o sábado ou o dia do Senhor. Está valendo toda a lei? Está valendo. Nós temos que guardar o dia do Senhor? É claro que temos. Aliás, o recadinho que eu mandei hoje para a igreja, né? Aqueles que receberam o meu recado, talvez tenha ficado bem claro. Hoje é dia do Senhor, não é o nosso dia. Eu não vou tirar o dia para assistir o Jogo do Brasil apenas. Eu até posso fazer isso. Não estou mais vivendo naquela questão de, se eu acender uma luz no dia do Senhor, eu estou pecando. Como os judeus entendem até hoje. Com as obras das suas mãos, eles não podem fazer nada no dia do Senhor. Então lá no Hospital Albert Einstein, agora mudaram o esquema, mas antigamente tinha um palitinho. Com o palito ele pode acender, com o dedo não. Né? A ideia é essa, eu não posso fazer nada no dia do Senhor, porque eu tenho que descansar. Mas o dia do Senhor está valendo hoje? É claro que está valendo. Jesus, aliás, dia do Senhor, sábado, significa descanso. Jesus disse o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o descanso. E eu dedico a minha vida a Ele, juntamente com o povo de Deus, principalmente no dia do Senhor. Então o sinal com Moisés continua valendo até hoje. A aliança com Moisés continua sendo também a nossa aliança. E aí, a última aliança que nós encontramos de uma maneira muito clara na Bíblia é a aliança com Davi. Onde Deus vai estabelecer ali em 1 Coríntios, ou primeiro Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Os irmãos lembram o que acontece com Davi? Davi quer fazer uma casa para o Senhor. Ele está constrangido de viver num palácio. Ele quer construir um templo para o Senhor. E Deus disse a ele, olha, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Mas Deus fala com Davi, mas o seu filho, a sua descendência vai me construir casa. E naquela conversa com Davi, Deus disse assim, Davi é o seguinte, você não vai construir o templo, eu vou construir uma casa para você. Virá um descendente que se assentará no meu trono, é rei perpétuo. A referência de que o Messias viria da casa de Davi. Aquela aliança valeu ou vale até hoje? É claro que vale. Qual que era o símbolo da aliança? O trono de Deus. Porque na aliança com Moisés, veja a revelação progressiva de Deus. Na aliança com Moisés você tem já o profeta. Moisés é um excelente profeta. O profetismo nasce com Moisés. E aí você tem quem mais? O sacerdócio. Mas está faltando o rei. Porque sem profeta, sacerdote e rei eu não tenho o Messias. E com Davi vem o rei, segundo o coração do Senhor. Então nós temos aqui na aliança com Davi, uma aliança também importantíssima. Aí Jeremias, no capítulo 31, ele vai falar de uma nova aliança que Deus faria com o seu povo. E essa, vejam só, ele não fala de uma outra aliança, ele fala uma nova aliança. A palavra usada é renovação de aliança. Aquelas alianças continuam valendo, mas agora Deus vai renovar e dar uma aliança ainda melhor, é a aliança com o próprio Cristo. Qual é o sinal dessa aliança? O sinal da aliança de Davi é o reino, o próprio trono. Qual que é o sinal da aliança de Cristo, a nova aliança em Cristo? Quais são os sinais? Sacramentos, batismo e ceia. Vejam que as alianças, elas se completam e, na verdade, nós podemos falar em uma só aliança. Na verdade, quando a gente pensa em aliança, há um só povo, um só propósito de Deus, há um só plano.
uma só aliança que foi sendo renovada e dada a detalhes ainda mais importantes para completar os seus ensinamentos. Então as alianças estão valendo hoje, elas se cumprem em Jesus, mas Jesus não deixou elas de lado. Jesus é o cumprimento delas. Jesus cumpriu cada detalhe dessa aliança e ele ensina a gente agora que nós não precisamos mais daqueles símbolos antigos. Eles têm a sua importância, mas o símbolo que ele exige de nós é sacramentos, batismo e ceia. Muito bem, e eu queria então agora tentar aplicar isso com os irmãos em Gênesis 15. Vamos abrir Gênesis 15. Não é um sermão, mas apenas uma explicação, uma introdução mesmo sobre a aliança. E eu queria que nós lêssemos então Gênesis 15 e tentar visualizar aqui alguns detalhes interessantes da aliança de Deus com Abraão. Gênesis 15. E eu vou parando, tá? Vou fazendo a leitura e parando um pouquinho. Primeiro verso, diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Olha só, ele fala depois desses acontecimentos. Quais eram os acontecimentos? Sodoma e Gomorra havia sido invadida pelos reis vizinhos, levaram Ló, né, e sua família como prisioneiros. Abraão fica sabendo, vai em busca do seu sobrinho, ganha essa batalha, e aí eles têm um encontro com Melquisedeque, o rei de Salém. A referência é essa, né? Depois dessas coisas, Deus vai falar novamente com Abraão. Deus vai fazer uma aliança, ou renovar a sua aliança com Abraão, já feita lá no capítulo 12. E aqui tem detalhes importantes que não tem no capítulo 12. Vamos seguir na leitura. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha só, a questão com Abraão é: Senhor, como é que eu vou confiar nessas promessas que o Senhor me fez? Já passaram tanto tempo e nada aconteceu. A promessa de ter muitos filhos, eu não tenho ninguém, eu não tenho herdeiros, apenas um servo na minha casa seria o meu herdeiro. Há uma crise no coração de Abraão. Ele está com medo, ele está com receio, ele está inseguro de que realmente vai tomar posse da terra prometida, porque há várias nações ainda vivendo ali. E ele não consegue ver o cumprimento das suas promessas, ou das promessas de Deus. Verso de número 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Serás assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Um texto importantíssimo. A aliança com Abraão está tão valendo que foi essa aliança que impactou o coração de Lutero quando leu Romanos, uma citação daqui. E Hebreus também. Então, se de repente você, não, a aliança com Abraão foi com Abraão. Então você só pega aquilo que te interessa, né? A fé. Mas as outras coisas não. A aliança de Abraão se cumpre em Cristo. E Paulo defende essa tese. Lá quando escreve aos Romanos, capítulo 4, aliás, quase que a carta toda, mas principalmente no capítulo 4. Então, olha só o que ele está dizendo, né? Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, verso 7, Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? A ideia de que há tantas nações aqui, parece que as coisas não caminham. Eu quero ver como que eu vou conseguir possuí-la. Verso 9, respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha só o que Deus diz. Seguinte, Abraão, você vai pegar alguns animais, você vai partir os animais ao meio,
metade do animal para um lado, metade do animal para o outro lado. Visualizem comigo um corredor, pedaço de animal de um lado, pedaço do outro. O que está acontecendo aqui, segundo o ritual dos antigos, e você consegue ver isso em alguns lugares da Bíblia, em achados arqueológicos, mas eu me refiro também a Jeremias, capítulo 34. O que está acontecendo aqui é Deus vai fazer uma aliança com Abraão. A palavra, o verbo usado fazer é cortar uma aliança. A aliança precisava ser feita cortando um animal. E Deus diz a ele, parta esses animais, metade para um lado, metade para o outro. Vamos seguir na leitura? Depois eu volto aqui a essa questão. Verso número 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. Uma informação importante, tá? E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, uma referência ao exílio no Egito, não é? Verso 14, mas também eu julgarei a gente e que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, à tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Só até aí esse verso. Olha só que detalhes interessantes. Deus manda Abraão fazer aquele corredor de animais. Ele corta os animais, metade para um lado, metade para os outros. As aves de rapina vinham, ele tentava tirar para que elas não comessem aqueles animais. E interessante que o verso 12 diz, ao pôr do sol, caiu um profundo sono com Abraão. Olha só que lição que a gente tem da parte de Deus. A justificação, a obra de Deus na nossa vida, nós não participamos. É Deus quem faz. É Deus quem vai fazer aliança sozinho com Abraão. E aqui é um detalhe muito interessante que a gente vai seguindo no texto. Há alguns acontecimentos que você lembra em outros textos da palavra. Grande pavor, cerradas trevas acometeram. Você vai ver isso na aliança com Moisés. Você vai ver isso na aliança da cruz, a nova aliança. Grandes trevas sobre a terra. Não é à toa que essas coisas acontecem aqui. E aí, ele fala do exílio lá no Egito, não é isso? O povo vai parar no Egito com a venda de José e a saída do Egito, tudo isso uma profecia. E olha só o verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve de novo densas trevas e eis um fogareiro fumegante. Vocês lembram de uma figura assim? Uma coluna, uma tocha que saía muita fumaça? Onde está isso na Bíblia? No deserto, na saída do Egito. E aquela fumaça, aquele fogo que saía, representava quem? O Messias, o Cristo que viria. Vejam só a aliança se cumprindo em Moisés e se cumprindo em Jesus, o princípio Emanuel, o Deus conosco, a luz do meio das trevas, ele é a luz do mundo, ele vem iluminar a nossa vida. E aqui o texto fala mais, e aquele fogareiro fumegante, a tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, e naquele mesmo dia Deus fez aliança com Abraão. Por que esse ritual? E eu já estou terminando. Esse ritual era interessante. O ritual simbolizava a seguinte coisa, a seguinte questão. Você vai fazer aliança com alguém, você vai partir os animais, colocar metade de um lado, metade do outro. Ambos vão passar naquele corredor. Se um desses não cumprir a aliança, as maldições da aliança virão sobre ele. Em outras palavras, se um deles não cumprir a aliança, assim como aqueles animais foram partidos, foram cortados, você vai sofrer o golpe, você vai ser partido por não cumprir a aliança. Sabe o que Deus faz? Deus passa por aquele pedaço, a tocha fumegante. Deus fala para si mesmo, aliás, Hebreus 6 diz isso, uma interpretação que Hebreus faz desse texto. Não tendo ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, lembram disso? É esse episódio aqui. Deus vai passar e ele vai jurar por si mesmo, porque não há nada maior do que Deus.
E ele vai dizer, olha, eu estou jurando que se eu descumprir a aliança, as maldições dessa aliança virão sobre mim. Mas chegou a vez de Abraão passar. E o que Deus faz com ele? Coloca ele para dormir. O único que passou naquele dia foi Deus. E aqui é magnífico. Porque aquela passada de Deus, em outras palavras, Deus estava dizendo assim, e Abraão, mesmo que você quebre a aliança, a maldição que deveria vir sobre você virá sobre mim. Eu vou ser partido, eu vou ser moído por amor a você. A aliança de Deus com Abraão e com a sua descendência. Uma referência ao servo sofredor de Isaías 53. Uma referência a Cristo, que foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E não foi à toa que ao pegar o pão, no dia da ceia, ele partiu e deu graças e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Jesus foi partido na cruz. Ele foi moído pela minha iniquidade, pela sua iniquidade, pela iniquidade de Abraão. Ele não permite que nós sejamos ou recebamos as maldições da aliança. Ele trouxe tudo para os seus ombros. Ele levou para si mesmo. O sangue, com certeza a cena era de muito sangue, muitos animais e muito sangue. Jesus vem falar o sangue da nova aliança, o vinho, a ceia, aquilo que ele faria na cruz. Vejam que Deus fez aliança com Abraão e essa aliança vale até hoje, porque ela se cumpre na cruz de Cristo. Quem está passando aqui no dia é o próprio Cristo. Quem foi até a cruz e cumpriu isso aqui para todos nós é o próprio Cristo. Ele foi moído pelas nossas iniquidades para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Que Deus nos ajude a olhar para a Bíblia e reconhecer isso, que nós somos filhos de Deus. E não somente isso, que Deus tem um pacto conosco e com a nossa descendência. O texto é muito claro. Olha o verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão apenas? Não, com Abraão dizendo, a tua descendência dei essa terra. Deus abençoa a descendência de Abraão. E Paulo vai dizer que essa descendência é todo aquele que tem o Senhor Jesus. Ele escreve aos Romanos, ele escreve aos Gálatas, todo aquele que é filho de Abraão é pela fé. Deus tem um pacto comigo, com você, Deus tem um pacto com os nossos filhos, Deus tem um pacto com a nossa família. Nós pertencemos ao mesmo pacto da criação com Adão, nós pertencemos ao mesmo pacto com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, e que se cumpriu na pessoa de Jesus. Que Deus nos ajude a entender, a confiar nas promessas de Deus e não ser descrente como Abraão estava no começo dessa conversa. Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.